Fala pessoal, eu sou George Ricardo e hoje a gente vai analisar o terceiro episódio da terceira temporada de What If, intitulado E se o Guardião Vermelho impedisse o Soldado Infernal? Antes de começar, já sabe né? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade do CG. Esse episódio nos leva a uma realidade onde o Alexei, o Guardião Vermelho, intercepta o Soldado Invernal no momento em que ele recebe a missão de assassinar o Howard e a Maria Stark, sim, os pais do Tony Stark. O que se desenrola é uma relação inesperada entre o Alexei e o Buck, enquanto eles fogem da Hydra e do herói Golias, enviado para capturá-los. Bom gente, vamos lá, vamos começar porque esse episódio ele é mais ou menos, mais uma vez o Buck, né, um herói que ninguém quer ver, na ativa aí pra nos ajudar. Você queria ver o Buck? Não. Eu queria ver o Buck? Não. Mas a gente vai ver. O Guardião Vermelho já é um personagem mais caricato, né, pelo que a gente viu nos filmes. Eu não conheço muito dele nos quadrinhos, nem na história original. Mas aqui ele tá tão caricato quanto a gente vê nos filmes, né, nas participações aí nos filmes. O episódio então ele mergulha na lavagem cerebral sofrida por ambos. Tanto o Buck, que foi moldado pelo controle da Hydra, quanto o Alexei, que também teve uma espécie de lavagem cerebral, que não é muito falado, assim, é levado na brincadeira, mas teve, que é com esse discurso russo, né, comunista e tal, do combate ao capitalismo. Ele acha que ele tá servindo ao país e a uma boa causa comunista, mas na verdade ele está só servindo, como ele mesmo, palavras dele diz aí na animação, servindo a um rato capitalista. Ele mesmo descobre isso com o decorrer do tempo, porque eles são usados, né? Esses ideais são plantados nele, mas ele não tá servindo bem aos ideais, e sim a pessoas que estão por trás ali. E esse conflito de lavagem cerebral dos dois é colocado aqui como tema, apesar de várias piadas e tudo mais, porque são dois personagens que gostam muito dessas piadas, né? Sei lá porquê. O Buck, cara fechada, mas faz piada toda hora. O Guardião Vermelho então nem se fala, é só piada. Mas vamos lá. O episódio, como já falamos aqui na premissa, ele subverte um dos momentos mais cruciais do universo cinematográfico da Marvel: o assassinato dos pais do Tony Stark. E aí, vem uma coisa que eu vou falar aqui depois mais pro final, mas esse acontecimento em específico devia mudar tudo. Porque se os pais do Tony Stark não morrem, é como se os pais do Batman também não morrem. Tudo que levou o Tony Stark a ser o Tony Stark tá relacionado aos pais deles morrer também, tipo ali, quando ele ainda era jovem. Não sei se ele se tornaria o Homem de Ferro caso isso não acontecesse. Então é uma coisa que eles não falam aqui, tá? Já vou adiantando, eles não tocam nesse assunto, mas tem uma dica no final que talvez seja bem interessante a gente discutir. Isso, apesar de tudo, cria uma nova linha temporal, onde o próprio Homem de Ferro não carrega esse trauma, certo? Certo. Mas a gente não vai ver isso logo de cara, a gente vai ver o desfecho. Então, o Guardião Vermelho, ele impede o Buck, o Soldado Infernal, por uma questão meio que de ego mesmo, assim. Que deram a missão pra ele, não pra mim. E aí quando ele chega lá, ele descobre que o soldado ia matar o pessoal. E dentro da filosofia que ele tem, matar não é a solução. Ele acha que é só roubar o que tinha que roubar e fugir. Isso vai muito com a linha do personagem mesmo, tá? Porque ele era um cara da KGB, um espião praticamente. Então ele fala, eu sou como a noite, eu entro, pego as coisas e saio. E ele queria fazer isso. E o Buck fica com aquele discurso de sem testemunhas, sem testemunhas. O que também não faz muito sentido, já que os dois estavam desacordados, né? Depois que o carro bate lá. Enfim, ele ia matar por maldade mesmo. Após o fracasso da missão, né? O Buck, ele é dito que ele está sozinho, ele tem que voltar lá pra onde ele tem que voltar sozinho, sair dos Estados Unidos e tudo mais. Acontece que eles começam a ser perseguidos pelo Golias, que é o Golias, sim, que a gente já viu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pera aí, ó, deu um spoilerzinho aqui, né? O nosso Golias aqui, que é o Lawrence Fishburne, tá? Pra quem não sabe, ele já apareceu
nos filmes da Marvel, mas nunca com essa roupa e nem tão jovem, né? Então aqui a gente tá falando do Golias jovem e tal. E ele é um investigador que tá atrás dos dois. E ele acaba também se transformando em alguns momentos ali, o que dá uma coisa bem legal. Outro personagem esquecido que aparece com destaque, né? E esse cara, ele fica perseguindo os dois junto com um outro grupo, né? Que seria ali a Hydra. Eles não falam Hydra em nenhum momento, porque acho que ainda a Hydra não tava descoberta nessa época. Mas é a Hydra. Sim, era a Hydra. E durante essa fuga toda dos dois, eles esbarram com o Golias várias vezes, esbarram com outros personagens também. Por exemplo, a gente descobre... Descobre não, a gente já sabia disso, né? Mas o mandante do pai do assassinato do pai do Stark, né? Que é aquele cara do vilão do Homem de Ferro 1. Ele acaba morrendo aqui, o Bucky mata ele. Tudo bem. Acontece, né? Quem nunca? E a gente tem, durante todo esse percurso, uma sutil crítica, como eu falei aí, nessa questão do controle mental. O Bucky carrega essa cicatriz de ser uma ferramenta da Hydra, que ele não consegue controlar o que ele vai fazer, e ele tem consciência aqui bem ativa disso, que eu achei um pouco estranho, já que no Capitão América Soldado Invernal a gente vê ali que ele, né, ele só vai acordar ali depois de muito tempo, e aqui parece que ele já tá consciente de que ele é uma arma o tempo inteiro e tentando meio que não fazer tudo que a Hydra manda e tal. Eu achei um pouco, sei lá, forçado talvez. Isso, então, contrasta com o Alexei, que é fruto de uma doutrina. Ele tem essa coisa também de ter que fazer o que estão mandando pra ele, mas tudo com uma questão ética que colocaram na cabeça dele do que é certo e tal. Que é praticamente se posicionar como um escudo contra o Ocidente. É ser totalmente contra o que o Capitão América prega ali, né? Mas ele é um herói. Ele sente que ele é um herói pro país dele. Então ele não mata. Ele é uma pessoa boa, como o Bucky mesmo diz aqui. Essa manipulação de ideologia, ela se manifesta na dinâmica entre eles. Então o Alexei desabafa. O Alexei desabafa não, o Alexei desafia o Bucky a lutar por liberdade, enquanto o Bucky confronta o Alexei sobre a ilusão da sua própria liberdade. Tem vários papos assim mais cabeça sobre isso. E eu acho que o episódio funciona muito bem em nos aproximar do Guardião Vermelho. O Guardião Vermelho, ele é um bobalhão, mas a gente sempre viu só esse lado bobalhão e nunca viu muito sobre os ideais dele, né? Até porque a gente já viu um Guardião mais velho e tudo mais. E essa questão de um Capitão América russo atuando nos Estados Unidos, onde ele fica toda hora fazendo piadinha sobre meios de produção, sobre libertar as pessoas do capitalismo. Tem uma hora que ele vai num fast food e ele fala: se as batatas são... Você faz as batatas são suas. Capture os meios de produção. E aí é muito divertido mesmo. E tem a cena de destaque, assim, que eu gostei, né? Muito, acho que todo mundo que viu gostou. É a cena de luta, né? Que eles lutam, assim, e é bem fluida, cara. É uma cena bonita, vou até colocar pra vocês verem também um pedacinho, que é uma cena assim que lembra muito a luta do Bucky com o Capitão América mesmo, só que o Guardião Vermelho, ele tem um método diferente de luta, né? Ele é um cara mais agressivo, digamos assim, e com menos técnica. O que me incomoda mesmo é porque ele não me lembra o Guardião Vermelho que eu vi nos filmes, que é aquele cara barbudo e tal. Nem na Viúva Negra, que ele tá um pouco mais jovem, a gente vê ele ali mais jovem, não tá aparecendo, sabe? As vozes são dos atores originais, tá? O Harbaugh é que faz a voz do Guardião Vermelho, e o Sebastian Stan faz o Bucky. Então tá tudo certo. Mas eu acho que faltou um pouquinho de consequência, sabe? A gente tem aqui toda uma ação para ocorrer, mas falta acontecer alguma coisa, sei lá, mais significativa. E aí eu vou aqui mostrar para vocês que no desfecho que a gente vê, o Golias acaba convidando o Guardião Vermelho a ficar nos Estados Unidos, já que ele não pode voltar, porque ele é um traidor lá agora, né, na Rússia. Então ele fica, e aí ele meio que faz parte dos primeiros Vingadores. Ali junto com o Capitão América, junto com todo mundo. E o que me destaca é que o Homem de Ferro tá ali.
Então o Tony Stark virou o Homem de Ferro, e toda a premissa de que do efeito borboleta, de que você impediu o assassinato dos pais dele mudaria a história, não aconteceu. Eu não sei se isso aqui foi um deslize ou se foi um erro mesmo, sei lá. Ninguém nem pensou nisso, sabe? Vamos colocar os Vingadores aqui e a cena com o cara junto. Eu acho que um detalhe muito importante, como praticamente o Homem de Ferro era o líder desses primeiros Vingadores, ele não ter tido os mesmos traumas ia mudar muita coisa. Enfim, não teve consequência legal. Novamente, o Visão nesse episódio aqui, ele é um mero comentador de começo de episódio. Ele não participa muito. E isso também, no episódio anterior eu falei até que ele participou mais. E até agora nada de conectar episódios, tá? Eu sei que sempre vai ter um episódio que puxa esse fio e aí depois vai, né? Aí a coisa flui mais naturalmente e tudo mais. Mas até agora, gente, não tivemos esse episódio não. E isso aí, sei lá, achei um pouco estranho e nada convidativo. A animação, como eu disse, ela tá bonita, mas essa daqui eu achei meio pincelada, sei lá, pixelada. Parece que foi feita com pincel, sabe? Pincelada, né? Mas sei lá eu. Mas enfim, gente, eu achei razoável. Não é tão bom quanto o anterior e nem tão ruim quanto o primeiro. Mas eu acho que ele combina bem essa questão da reflexão, principalmente com o Guardião Vermelho. Eu queria muito saber dos ideais dele e eu achei, tipo, muito bacana. Como eles não, apesar de ser uma produção americana, eles não demonizaram o ideal de comunismo que o Guardião Vermelho pensa, assim, sabe? Ele tem uma ideia muito bonita de ideais comunistas e de libertação dos meios de produção e tal. E apesar de ele sempre falar meio que na piada, ele é um piadista, ele leva isso muito a sério. E quando ele se desilude também com isso, ele fica muito mal, assim, se sentindo tipo, porra, traído mesmo. Tudo que eu fiz é pelo quê? E lembra muito o contraste de quando o Capitão América descobre também que, porra, que o governo é uma merda nos Estados Unidos. E aí ele sai fora, né, tipo, praticamente abandona o manto de Capitão América. Essas duas coisas assim, tipo, conflitam e nos dá uma visão melhor do que é o Guardião Vermelho. O Buck não, o Buck tá aqui só pra tá, né? O Buck tá em todo episódio. Se não tiver o Buck no próximo episódio, eu nem falo nada, porque, porra, você não tem um personagem, coloca o Buck. Mete o Buck ali que o Sebastian Stan tá sem agenda, cara. Aí chamam ele pra tudo, é uma beleza. Eu não aguento mais ver o Sebastian Stan. Mas, como eu disse, vale pelo Guardião Vermelho. Ponto positivo aí. A gente desenvolver melhor esse personagem que não vai ser desenvolvido tanto assim na tela grande, né? Talvez aí nesse live action aí de heróis B que vão fazer. Até esqueci o nome. Talvez ele tenha uma importância maior, talvez só morra, né? Também não duvido. Bom, gente, você gostou do vídeo? Então já deixa o like aí e diz nos comentários se você gostou desse episódio de What If. Porque eu acho que assim, amanhã tem que ter um episódio especial, né? Natal, cara. Eu vou ter que gravar no Natal. Se eu vou gravar no Natal, vai ter que ser um episódio que compense a minha gravação. Eu já vi que vai ter Howard o Pato. Se vai ser um Howard o Pato no Natal, eu já não sei. Mas vai ter o Howard aí, um episódio focado no Howard. Eu acho que talvez seja divertido. É um outro personagem que eu queria ter visto mais aí. Eu sou fã do filme original lá de trás. E então eu queria ver. É isso aí, gente. Um beijo e até amanhã.